Olá, nesse episódio do Prosa de Lavoura vamos discutir a evolução da biotecnologia para o aumento da produtividade da soja, com o agrônomo de desenvolvimento de mercado da plataforma Intacta Bayer no sul do Brasil, Carlos Dalmaso. Seja bem-vindo, gostaria que falasse um pouco da sua trajetória. Prazer estar aqui, Thiago, falando para os ouvintes. A trajetória começou na minha escolha como uma pessoa que veio de uma família que trabalhou no meio rural, fazer agronomia, né? Então, tive a felicidade de iniciar a minha faculdade aí há quase 45 anos atrás, né? Me formei em 1985, Universidade de Santa Maria, 39 anos aí de formado. Tive a oportunidade de trabalhar aqui na região Celeiro, foi a primeira escola minha aqui, próxima a Panambi, em Santo Augusto. E desenvolvi trabalhos aqui junto aos agricultores e tive a oportunidade também de trabalhar na indústria de fertilizantes. E talvez a mudança da minha vida profissional foi na hora que eu fiz uma escolha de trabalhar numa empresa que desenvolvia o plantio direto, que era a Monsanto. Em 1994, comecei minha trajetória na Monsanto desenvolvendo o plantio direto. E a minha carreira sempre foi uma carreira que eu digo muito virtuosa e feliz, porque eu caminhei junto com a agricultura moderna. Talvez eu seja uma pessoa muito privilegiada, porque eu ajudei na agricultura do convencional e depois eu vi que aquilo na coisa certa e fui para o plantio direto. E aí tive a oportunidade de lançar produtos que impactaram, como o Roundup, a família Roundup, o produto, desenvolver o plantio direto, lançar a plataformas de biotecnologia, a soja RR, a primeira soja transgênica do mundo, e andei sempre também em algumas regiões do Brasil trabalhando, então não só tive experiência aqui no Sul, mas eu tive experiência também de desenvolver trabalhos com a integração agricultura-pecuária no Cerrado brasileiro. Então eu digo assim que onde teve tecnologia eu estava junto, né, privilegiado nesse momento de trabalhar junto com os agricultores e ajudando eles. Com o desafio de se tornar o maior produtor de alimentos, o Brasil e a soja é a commodity com a qual a gente mais produz, a busca pelo crescimento vertical, aumento da produtividade tem sido um grande desafio. Existe uma grande demanda que aumente a produção ao longo dos anos e agora numa escala cada vez maior em função das demandas de alimentos do mundo, né? Como que a biotecnologia tem contribuído para aumentar a produtividade da soja? Bom, a biotecnologia ela teve um grande impacto no mundo inteiro, né? E primeiro ela trouxe a facilidade de manejo, principalmente com o lançamento da soja RR no mundo, e aí o Brasil impactando fortemente, porque as dificuldades de manejar plantas daninhas eram muito grandes. Havia um histórico de resistência muito forte dentro das áreas, e quando a gente descobriu, através da engenharia genética, do RNA recombinante, do DNA recombinante, a gente inseriu um gene de tolerância ao glifosato, que controlava mais de 300 espécies. Isso teve um impacto muito grande, primeiro, no controle de plantas daninhas. Um herbicida que substituía 53 marcas comerciais com 135 combinações. Sei disso porque eu tinha uma apresentação, a gente falava disso. Então era simples um produto, né? E a outra flexibilidade que deu, do impacto de você trabalhar folhas largas, folhas estreitas numa única aplicação. E isso facilitou a vida do agricultor. E no segundo momento, a biotecnologia começou a ter um impacto porque áreas que eram inóspitas ou impraticáveis de você fazer agricultura pelo tipo de solo, solos fracos, solos muito erosivos, alta declividade, pastagens degradadas, essa tecnologia, a biotecnologia, nos propiciou isso. E talvez o grande marco que veio junto com a biotecnologia foi a lei de proteção de cultivares, as patentes, né? Que aí estimulou com isso aquilo que eu vejo que é a maior oportunidade de crescimento de produtividade, que é a genética, né? Aí as grandes empresas apostaram nos materiais genéticos e a biotecnologia indiretamente facilitou isso também, que vinha alicerçado sempre nessas proteções, ou que é a proteção melhor controle de plantas daninhas, ou também já trazendo uma tecnologia, aí a Intacta chegou,
trazendo uma tecnologia de proteção de pragas, pensando em desfolhadoras. Uma primeira tecnologia fora dos Estados Unidos, desenvolvida especialmente para a América Latina, e o país que mais impactou foi o Brasil. Um sucesso muito grande. Certo. Uma questão muito importante que a gente não pode destacar, né, dentro do advento da transgenia, você falou antes de substituição de diversos produtos por um só. A questão da redução de custos para o produtor, né? A transgenia não só, além de facilitar, ela trouxe uma redução de custos diretos, né, para o produtor na produção. Perfeito. Eu acho que o impacto disso, além da facilidade de manejo, redução de custos, né? A gente teve um herbicida que facilitou principalmente o número de aplicações. A gente tinha, naquele tempo, aplicações de pré-emergentes, depois a gente tinha aplicações de pós-emergência, produtos convencionais que causavam fitoxicidade, tinha que separar aplicações de latifoliicidas com graminicidas. E aí que eu disse a flexibilidade desse produto. Outro foi a economia, que advento do crescimento do plantio direto, que essa tecnologia trouxe, de economias de combustíveis, né, fósseis, né, de máquinas e equipamentos. E aí também nos deu a oportunidade também que a gente possibilitou a aposta das tecnologias em adubações, em melhorias de máquinas, plantabilidade, e tudo isso foi um sucesso. Por quê? Porque a biotecnologia nos ajudou nisso, né? E eu vejo a redução de custo, ela trouxe num primeiro momento, e aí os agricultores não adequaram o manejo correto, né, da biotecnologia, porque ela é uma ferramenta. E aí esqueceram de fazer a rotação de cultura, principalmente de fazer a base, que é as coberturas vegetais, que era antigamente muito bem conduzidas no manejo, quando a gente fazia com os herbicidas convencionais, porque era uma ferramenta de redução de resistência. A gente fazia muito rotação de milho, né, quando a gente tinha resistência, né? E aí o surgimento do glifosato deu essa flexibilidade, um pouco dessa simplicidade. E a gente esqueceu os conceitos básicos de rotação de cultura, de coberturas vegetais, que são os conceitos mais importantes do plantio direto. E aí a gente teve o advento da entrada das resistências novamente, que é uma situação que a gente diz que temos que conviver, vai acontecer quando a gente usa uma única estratégia. Eu particularmente me coloco dentro da geração glifosato, que a gente que veio mais novo, resolvia tudo muito simplesmente com glifosato, e a gente acabou sendo penalizado assim numa reação da natureza em ter plantas resistentes, e a gente teve que voltar um pouco mais para a academia e entender novamente aquelas interações, mecanismos de ação, palha, plantio direto mais bem feito, mais bem executado. Essa questão realmente pegou, né? O advento da transgenia criou uma tranquilidade e depois nos criou um certo problema por a gente não ter seguido à risca a questão agronômica, né? Perfeito. E isso é um aprendizado, porque a natureza é sábia, né? A gente se dizia assim, todos que estudavam o glifosato diziam assim, dificilmente esse produto adquiria resistência, porque existia 2 mecanismos de ação. Mas a gente selecionou talvez 2 plantas no Brasil que têm, a gente diz assim, uma diversidade muito grande de genes, né? A gente vê que ela tem grande produção de sementes, então foi o azevém primeiramente e depois a buva, com altas dispersões. E aí a gente viu com a variabilidade genética dessas plantas que nós tínhamos que usar outras estratégias, né? De trabalhar aí estratégias culturais, coberturas vegetais, mas estratégias químicas de associar produtos. Tudo é um aprendizado, né? E talvez isso venha nos ajudar a também essa complexidade, a trabalhar agora todas as ferramentas, né? E não esquecer que nós temos que ter diversidade de culturas, diversidade de coberturas. Isso está acontecendo em muitas áreas aí. E o Brasil talvez seja o país que está dando mais exemplos do mundo, né? Essa maneira de trabalhar a agricultura. Você falou antes também sobre a redução do consumo de combustíveis fósseis em função do advento do RR no início, né? Isso, com certeza, isso nos ajudou a contribuir com menor emissão de carbono, né, dentro do nosso segmento. E o RR, o advento da soja RR, também contribuiu muito para a consolidação do plantio direto, né, como facilitador, porque nós tínhamos áreas muito difíceis que começava a se criar o dilema se somente herbicidas, se o sistema poderia ou se teria que daqui a pouco passar uma grade, porque a situação era muito difícil, né? Perfeito. Eu vejo assim, ó, a redução de combustíveis fósseis foi um
impacto muito grande. Em 10 anos do advento da transgenia, um estudo de 96 até 2016 aqui, foram 230 mil toneladas de inseticidas que foram poupados com o advento da transgenia, né? Uma redução positiva no meio ambiente de efeito de gases de efeito aí em torno de 6,5 bilhões de litros. Um impacto gigante, uma redução de, aliás, desculpe, 17 milhões de toneladas métricas de óxido de carbono com 6,3 bilhões de litros de óleo diesel. Isso em 10 anos de transgenia. Então, esse é um impacto que a gente diz assim, diretamente no ambiente, além do todo o impacto que, quando a gente trouxe a transgenia, ela facilitou o plantio direto, quer dizer, a perda de nutrientes que a gente tinha pelo plantio convencional. Eu falo que também a gente facilitou a nossa sucessão de culturas, né? Um exemplo para o mundo, a gente chega a ter em localidades do Brasil 3 safras sucessivas, né? De soja, milho, trigo dentro do mesmo talhão, da mesma área aí. Isso é uma coisa, uma otimização de todos os recursos, né? A terra, o maquinário, a mão de obra, isso é um valor muito grande que a gente está gerando mais renda, dentro da propriedade e também todo o impacto externo aí, né, dentro da cadeia toda que trabalha com a agricultura. Outro benefício que a gente, acho que é importante a gente ressaltar quando a gente trata de transgenia, desses eventos, é a segurança para o agricultor também, né? A gente falava antes de usar tantas moléculas, tantos produtos para você poder manejar na soja ou outra cultura. E com a biotecnologia a gente teve essa segurança de diminuir inseticida, diminuir herbicida, plantio direto mais consolidado, maior sequestro de carbono. Isso também é importante ressaltar, né, nesse assunto. Eu vejo assim que essa é o caminho que a gente tem que trabalhar junto com a sociedade. Quando fala que a agricultura ela é contaminadora de pesticidas, primeiro, hoje todos os produtos que se trabalham são registrados, tem toda uma avaliação do IBAMA, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, tem todos a legislação liberando pelos efeitos toxicológicos dentro dos padrões internacionais. Mas com certeza a transgenia é uma das ferramentas que impactou fortemente na menor contaminação ao meio ambiente e também na redução de problemas toxicológicos que se tinha nas aplicações, principalmente os inseticidas. Aí a tecnologia BT ela teve um impacto muito grande. A gente saiu de 3, 4 aplicações de inseticidas em soja, hoje a nossa média é 1,2 no Brasil, pensando em soja, né? E eu digo assim, essa 1,2 para esfoliadores, muitos dos agricultores ainda fazem, você sabe disso, fazem de uma maneira assim, casada com as aplicações de fungicidas, de herbicidas, a aplicação preventiva, né? Então a gente pode dizer que é um sucesso muito grande. A penetração, por exemplo, da nossa tecnologia intacta, hoje no Brasil, ela já chega em alguns estados do Cerrado brasileiro a 95%, 99%, né? Preocupante, porque não fazem nem a área de refúgio que é necessária de 20%. No sul do país, ela já chega a 85% de penetração da intacta. Por quê? Pelos benefícios que ela trouxe, principalmente que trouxe produtividade, redução de custo e também de menor impacto de contaminação aos aplicadores e ao meio ambiente também. Sem dúvida, né? Quando o produtor olha, assim, quanto menos produto ele precisar usar, melhor, né? É uma lógica, né? Fica quanto mais cômodo, né? Mais tranquilo, ninguém se interessa quanto mais resistência, vamos dizer assim, a soja tiver, melhor é dentro do contexto do produtor, né? Como o produtor ele pode usar melhor a biotecnologia na prática? E como que o Brasil está nessa questão de biotecnologia comparado a outros países? Bom, o Brasil é o segundo país no mundo que utiliza produtos estrangeiros. O primeiro é os Estados Unidos, é a maior área aplicada, são do tamanho da área de milho, né? A área de soja muito próxima do Brasil. O impacto é gigantesco no Brasil, porque a gente tem um país tropical, né? Diferente dos americanos, aí que tem a neve aí nos meses de inverno, o Brasil tem um país que tem o calor, tem chuva, e isso aí tem um desafio enorme, pensando também em plantas daninhas, mas sim principalmente insetos, né? E aí o impacto é gigante, porque nós temos aí uma área que eu digo assim,
coberta com transgenias que chega a 85%. A gente está em mais de 90% em milho e a gente tem em torno de 85% de soja. Algodão já chega quase a 95% das áreas com uso de transgenia. Então a gente tem talvez assim, proporcionalmente, talvez as áreas que têm a maior porcentagem de adoção da biotecnologia no mundo. Temos que saber utilizar elas, né? Então, uma das preocupações nossas, por exemplo, com as tecnologias BT, é a utilização de refúgio. Então, hoje, nós temos várias orientações e campanhas, estímulos ao agricultor, para o agricultor adote essa estratégia, né? 10% da área de milho, utilização de refúgio para ter indivíduos suscetíveis nessas áreas, onde não é aplicado inseticidas ou aplicado de uma maneira onde é monitorada a aplicação quando houver dano, para que haja o cruzamento com os possíveis existentes, né? E 20% em soja. É um critério hoje que é uma lei nos Estados Unidos e no Brasil não. No Brasil, infelizmente, não foi adotado como lei, né? E seria um processo educacional desse agricultor adotar essas estratégias. Hoje a gente tem variedades, tem híbridos que têm uma performance tão igual às plataformas BT, que vão nos dar a oportunidade de longevidade dessas tecnologias. E os critérios para te usar também no manejo de plantas daninhas, eu digo assim que mudaram fortemente nesses últimos anos, adventos do que o setor de herbologia, dos cientistas que trabalham com plantas daninhas, eles têm uma visão muito mais que o controle de plantas daninhas tem que ser enxergado numa visão sistêmica. Eu sou da geração que sempre esperava que qual é o novo herbicida que vai chegar, qual é a nova molécula. E a gente tem quase 30 anos que não é lançado nada no mercado. Depois eu posso até falar das novidades, a Bayer está lançando, descobriu um mecanismo de ação novo, depois de 30 anos sem nada lançado no mundo. As empresas estão indo buscar moléculas, mas não é só isso. Temos que usar todas as boas práticas e começa com a agricultura tropical, que eu falo muito, a base do plantio direto. A utilização de diversidade de coberturas, melhorar os aspectos físicos biológicos, mas também as coberturas como sendo uma estratégia de manejo de plantas daninhas, né? E também associação de produtos. Quer dizer, a gente sabe que alternando mecanismos de ação, associando, a gente consegue a longevidade dessas moléculas por mais tempo. Certo. Quais são as principais novidades dessa área de biotecnologia no mercado no momento? Quais são? Bom, falando da Bayer, a gente tem uma tecnologia de soja que já fazem 2 anos que a gente lançou, a plataforma Intacta 2 Extend. Ela veio como uma forma de trabalhar com pirimidação de genes. Então, é uma forma hoje que você coloca mecanismos de ação, quer para proteger para lagartas. Então, essa tecnologia ela vem com mais 2 mecanismos de ação, 2 genes, 2 proteínas, que nos dão uma robustez maior e uma proteção maior contra as principais lagartas esfoliadoras da soja. A gente teve a Intacta, que está um sucesso, mas a gente sente que a gente precisa, dentro de um cenário de vários anos da Intacta, a seleção de algumas lagartas, quer que ela não controle, ela não tem proteção, ou quer que a gente pode estar selecionando em seguida, por não utilização de refúgio, a importância de ter mais 2 mecanismos, aí são 3 hoje trabalhando, de proteção das 4 principais lagartas que a Intacta traz, mais Helicobacter parmigene e Spodopteros mioides. Então, a gente tem aí, nas pesquisas que a gente fez com o agricultor, que ele cita qual é a presença das lagartas, 95% do que o agricultor cita hoje de lagartas presentes na soja, essa tecnologia está tendo sucesso na proteção. E a outra, a introdução de um mecanismo de ação, biotecnologia, o dicamba, que é um auxínico, muito pouco usado no Brasil. A história dele no Brasil foi até meados da década de 80, ele foi restrito no Brasil, e a gente trouxe ele, um herbicida que controla 270 espécies de folhas largas, exatamente para ajudar nessas plantas resistentes e tolerantes ao glifosato, protegendo, nos dando a oportunidade de controlar plantas daninhas como a buva, como a caruru, a corda-de-viola, o picão,
orientado sempre para o manejo de dessecação. A gente viu que a estratégia da nossa posicionamento no Brasil é em cima da principal planta daninha do Brasil, que é a buva. E aí a gente trouxe essa plataforma exatamente para solucionar o problema de controle da principal planta daninha, que cresce exponencialmente no Brasil, pelas características dela, produzir muita semente, de se disseminar pelo vento, crescendo fortemente no Cerrado, saindo do sul. E a base, tu sabe disso, que a gente tem, Thiago, iniciar no limpo, né? A gente não pode cometer o erro, quando a gente traz transgenia, de tentar compensar os manejos dentro da pós-emergência. Então, toda a estratégia começa a iniciar no limpo, numa planta de entre-safra como a buva. Estamos trazendo isso. E em milho também. Então, em milho a gente evoluiu para uma tecnologia já de proteção de lagartos, o VT Pro 4, também, que traz também uma pirimidação e mais proteínas para o controle de lagartas, na parte aérea, mas também traz uma tecnologia de RNAi, que vai nos ajudar junto com a outra tecnologia de proteção de danos de abrótica, né, que é uma larva alfinete que ataca as raízes do milho. A gente trouxe mais uma tecnologia, são duas, de proteção de raiz. E aí tem um impacto muito grande nessa praga que está crescendo fortemente no Brasil, advento do crescimento da área de milho safrinha. A gente viu que tem um processo de seleção também grande no Brasil, e a gente tem mais uma proteção. E já preparando para o futuro também, de que nós vamos estar lançando também de soja e milho, também algumas novidades. Certo. Falando sobre futuro, quais são as projeções futuras de biotecnologia em relação ao soja, milho? Eu falando da Bayer, a Bayer é uma empresa das empresas que investem no mundo, ela é a empresa que disparada quase o dobro da segunda empresa do mundo em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, era 2,4 bilhões o ano passado. Esse ano a gente deu uma reduzidinha. 2 bilhões de euros que a gente investe nisso. 2/3 disso é sementes e biotecnologia. Então, a gente sempre vai trazer coisas novas, pelo avanço, pela expertise da companhia, trazer novidades. Então, a gente está preparando já em soja, no ano de 27 e 28, lançar uma nova plataforma de biotecnologia. Também no conceito de pirimidação de genes. Ela chama-se HT4 CIP3. Essa é uma tecnologia que vai trazer a tolerância a mais 3 mecanismos de ação em cima do que a gente tem hoje de herbicidas na plataforma Intacta 2 existente. Então, a gente vai ter o dicamba e o glifosato, e vamos trazer nas aplicações em pós-emergência a seletividade para o glufosinato de amônio, para o 2,4-D, aí uma formulação de um sal da Bayer, e também nós vamos estar trazendo também a seletividade para o mecanismo HPPD, que é a mesotriona, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com 5 mecanismos de ação no manejo de plantas daninhas, 3 mecanismos que a gente pode recomendar em aplicação em pós-emergência dentro da soja. Então, a gente traz uma ampliação do controle de plantas daninhas, exatamente no cenário de resistência que a gente pode ter crescido aqui no Brasil, até lançar, vai ter um crescimento, ou até de perdas de eficácia de alguns herbicidas. Junto a essa tecnologia, a gente vai piramidar e trazer junto, stack junto, mais 2 mecanismos de ação. Então, são mais 2 mecanismos de ação que a gente vai acrescentar na plataforma Intacta 2 Extend, que já tem 3 mecanismos de ação, 3 proteínas. Então, a gente vai ter 5 proteínas, pensando numa maior proteção de outras lagartas. E dando também uma robustez, pensando no manejo de resistência. Então, quando tu trabalha com mais mecanismos de proteínas e mecanismos de ação, você tem a amplitude de proteção dos lagartos e também diminui a seleção de resistência. Mas nunca esquecendo que a gente tem que fazer o refúgio. Preparando também para a soja, e eu não vou parar, a gente está falando que vai lançar uma coisa agora, em 27, 28. E já está na fase 2, que é a fase do conceito, e que já, quer dizer, o conceito já existe, nós vamos estar levando para os laboratórios, as estações agora dentro das estufas, uma nova plataforma também, chama-se HT5 CIP4. Então, a HT5 ela vai acrescentar sobre a HT4 mais outro mecanismo de ação, um Protox. O
agrotóxicos da Bayer, um herbicida, nós vamos estar orientando para aplicação em pós. E o CIP4 é um mecanismo de ação, aí, um mecanismo de ação novo, que nós vamos estar trazendo também para maior proteção de lagartas aí também. Então tem novidades, tem 2 novidades muito boas, até 2035 essa nós vamos estar lançando, se preparando também. E dentro do milho, a gente já está preparado também para trazer uma nova plataforma também de proteção de lagartas também, junto com que a gente tem no VT Pro 4, a gente vai estar trazendo isso. E já preparando essa tecnologia junto com o sistema short corn, que é o milho de baixa estatura, uma revolução que a gente vai ter dentro do milho, esse milho que vai ter uma mudança de conceitos de fisiologia de milho, vai mudar tudo que a gente estudou na agronomia, né? E esse é um impacto muito grande. Então, hoje a gente tem esse sistema short corn convencional e a gente já está fazendo todas as inserções dentro dessa plataforma com biotecnologia também. Certo. Você falou antes sobre um novo mecanismo de ação que vai vir para nos auxiliar no manejo de plantas daninhas, visto que hoje a gente está mais de 30 anos com os mesmos mecanismos, a gente está trabalhando com eles e associações para a gente tentar controlar as plantas daninhas que cada vez mais reagem, né? As moléculas vão ficando cansadas, a gente tem que se movimentar. Não sei se tu pode falar como mais ou menos vai ser essa nova ferramenta que vem ao mercado. Então, é um produto da Bayer, né? É um produto de descoberta interna da Bayer. Ele é um produto que tem um princípio ativo, ele chama-se Cafolin metil. Ele é um produto que vai ser orientado primeiramente para as aplicações em pré-plantio. Então, vamos estar associando ao Roundup, ao Extend. Esse é um produto que ele vai ajudar principalmente nas gramíneas. Então, ele tem um efeito em pós-emergência sobre gramíneas, muito bom. E orientado para as gramíneas, que nós temos um problema muito sério no mundo, mas no Brasil fortemente, que é as resistências múltiplas. Então a gente já tem a Zevem com resistência a glifosato e agrominicida tradicionais do grupo da CCAS. Isso vai ser um produto maravilhoso para ajudar no Zevem. Ele vai ser um produto que vai ajudar fortemente lá no Cerrado, no controle do amargoso, que disparadamente vai ser a planta daninha de maior impacto em produtividade dentro do sistema. Então ele vai ajudar fortemente, é um produto excepcional para amargoso. E também o pé de galinha, que está dando muita dor de cabeça no Cerrado brasileiro, inclusive aqui no sul. É uma planta daninha que já era resistente aos graminicidas e ficou resistente ao glifosato e tem poucas ferramentas hoje para ajudar no controle dessa planta daninha. Então ele vai ajudar primeiramente no pré-plantio. E já posso te dizer que a Bayer, com a expertise de biotecnologia que ela tem, edição gênica, já está trabalhando com esse produto com soja, também com transgenia, para a gente conseguir uma seletividade desse produto para trabalhar em pós-emergência da soja também. Hoje não tem nada, não posso prever quando que vai ser isso, mas existem já estudos na Alemanha para isso, nos Estados Unidos também, para a gente conseguir seletividade. A gente falou, né, Dalmaso, sobre a biotecnologia, o quanto que isso agregou e acrescentou dentro da lavoura dos produtores, quanto que isso contribui na produção. A genética também, da parte dela, conseguiu, com a lei de proteção de cultivares, mais a biotecnologia agregar isso. Com certeza a gente teve um aumento considerável de produtividade nos últimos anos e existe um elo que leva isso tudo, toda essa tecnologia dentro de um insumo que é a semente, né? Que eu acho que é o insumo que carrega tudo isso que a gente falou para dentro da lavoura dos produtores e que possibilita esses saltos de produtividade, essas produtividades maravilhosas que a gente vem ouvindo e acompanhando ao longo dos anos, que vão subindo. E é um insumo extremamente importante. Como que tu vê assim, esse elo da semente? Eu sempre digo nos onde que eu falo que é o insumo mais importante para uma lavoura, né? Que tudo começa e passa por ela e ela que nos abre as portas para a gente ter acesso a isso tudo que a gente vem falando hoje durante esse momento. Perfeito. A semente hoje é um chip, né? É um chip. Aquilo que a gente vê aí no celular, nos computadores aí, né? Que tem central lá que comanda tudo, dentro da nossa lavoura, ela é o chip, né?
tem um valor gigante, né? Ela tem aí os genes de biotecnologia, olha, o que você transforma uma seletividade a quantas moléculas, aí 5 moléculas de herbicida. Olha, dentro dessa soja, tu ter a oportunidade de ter mecanismos de ação, aí, proteínas que protegem o BT, né? E a gente está preparado até para sugadores, né? Não vou contar isso, mas tem também uma história para sugadores no futuro também. E então, o teor de proteína, né, o impacto, vai vir com essa soja futuramente, já preparando, que é nós mudarmos o teor de ácidos oleicos, né, e linoleicos, né? Imagina o teor de ácidos oleicos, a gente vai estar trabalhando com menor teor de ácidos graxos, quer dizer, na prateleira aquele produto ele tem mais tempo, ele não vai oxidar e a gente vai conseguir ter mais tempo daquela bolachinha, daquele chocolate, né, que não ficar rançoso, né? Menor teor de ácidos linoleicos é você trabalhar com menor teor de gorduras trans, né? Então a gente vai ter sojas muito próximas ao azeite de oliva, né, que vai ter uma qualidade nutricional. Qual é o valor disso? Isso está tudo na semente. Isso vai estar na semente. É as ondas que a gente vinha de qualidade, né? Isso vai mudar até a commodity, né? Imagina o preço da soja. A commodity, o preço da soja, qual é a soja? Isso está tudo mundo ligado a uma semente. Nós temos aí com edição gênica e já também com transgenia, sojas com tolerância seca, né? Vamos ter milhos com maior tolerância a frio, maior capacidade de absorção de nitrogênio. Então, tudo isso está sendo preparado. Tudo isso vai estar ligado a uma semente. E a semente ela é o vetor de qualquer tecnologia. Por isso que existe um processo no Brasil de lei de patentes, de cultivares, proteção de cultivares, que a gente coloca as tecnologias, e isso nos dá a oportunidade também de remunerar, né? Remunerar os multiplicadores. Os multiplicadores hoje são a nossa chave de chegar a essa tecnologia, né? E temos belíssimos multiplicadores aqui. O sul do país é um exemplo disso. Nós temos uma condição climática propícia, mas temos um nível de profissionalismo muito grande dos sementeiros aqui que fornecem sementes para o Brasil. E esse é o vetor de qualquer transformação, né? O agricultor tem que fazer a parte dele de valorizar isso. E a gente viu que aonde a semente certificada, a semente de qualidade, com a genética bem posicionada, ela tem um impacto gigante em termos de produtividade. A gente mostrou isso com semente certificada comparado com sementes salvas. Então, isso é o caminho. E nos Estados Unidos, existe uma grande preocupação lá com proteção de patentes, né? E o Brasil deveria estar levando a sério, e os multiplicadores a gente viu que está apostando nisso, porque a transformação da agricultura brasileira vai ser assim. O governo brasileiro também fazendo o dever de casa com leis assim que nos possibilitam ter segurança jurídica, né, para trabalhar dessa forma. A semente é o vetor de tudo. E eu falo assim que a gente tem algumas coisas assim que temos que continuar fazendo. O básico bem feito, né? Meu saudoso amigo Dirceu Gassi dizia isso, né? O agricultor tem que preparar a produtividade. A gente já deve estar aí pensando 6 meses antes. 6 meses antes de cultivar uma cobertura, descompactar o solo com raízes, melhorar a biologia do solo, criar um ambiente, aquele mulch ali, né? E armazenar água, né? E fazer as dessecações, iniciar no milho, proteger a produtividade, que eu vejo hoje que tem que crescer mais no Brasil a utilização de pré-emergentes, um conceito que no mundo inteiro, quando chegou a resistência, ele está sendo trabalhado. O Brasil ainda não está nesse nível, para proteger as biotecnologias, proteger a produtividade. Nós temos variedades assim que têm grandes produtividades, tem caminhos para crescer muito a produtividade brasileira, mas temos que usar essa estratégia de trabalhar herbicidas pré-emergentes. E talvez o momento mais crucial é o construindo a produtividade. Aí eu falo que é o momento do plantio. E aí nós temos que usar sementes com alta vigor, germinação adequada, posicionada no ambiente
orientado para o ambiente de produção alto, baixo, épocas de plantio. Tem uns estudos aí, Thiago, que mostra que o ambiente de produção tem um impacto em soja em 63% na produtividade. E os demais, por incrível que pareça, genética é 3%. População 2%. A interação dos dois, 5%. Mas qual que mais impacta, fora o ambiente, que é o que mais impacta, é 15%. Chama-se época de plantio. Então a gente trabalha fortemente para ter uma genética, mas às vezes esquece de cumprir a orientação do obtentor, do multiplicador, que orienta aí épocas de plantio. Então temos muita coisa para evoluir ainda, de trazer informação. A gente tem oportunidades de levar serviços e, além dessa semente com qualidade, orientação para eles, né? Isso faz parte das empresas e dos multiplicadores. Eu vejo assim que quem trabalha dentro dessa forma tem uma grande oportunidade de valorar essa semente aliada a serviços. Sem dúvida, né? É um caminho a ser percorrido. E sempre lembrar que a semente, além de tudo, ela é o mecanismo que possibilita que a pesquisa continue e avance, né? Que é o combustível para que as empresas façam... Retroalimentar, isso aí. Retroalimentar, quer dizer, ter o retorno sobre investimento e você trazer novidades, né? Tecnologias novas. Os desafios na agricultura vai ser muito grande, sempre vai ser grande. O Brasil vai ser grande, tem uma oportunidade de crescimento enorme, mas a gente tem que usar essas ferramentas com critérios e nós vamos estar trazendo sempre novidades aí para esse desafio. E a pesquisa sempre tentando antever os problemas que ainda vão surgir, né? Que a gente ainda nem sabe que vai enfrentar e vão acontecer. Isso aí. A gente vai chegando ao fim do nosso episódio, Tomás. Eu queria que você quisesse fazer algumas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, conversando aí com os ouvintes e dizer que eu sou otimista, né? O Brasil tem uma oportunidade gigante para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Tem um cenário aí de crescimento de demanda de alimentos no mundo. 2050 serão 9,5 bilhões de pessoas. Vai crescer China, vai crescer Índia. Índia agora está despertando. Então não tem área para crescer lá. Nós temos uma oportunidade de alimentar esses povos aí. O Brasil tem a oportunidade de não derrubar nenhuma árvore. Nós temos áreas de expansão e passagens degradadas. Nós temos aqui no Sul, e a gente comentava um pouco atrás, a oportunidade de intensificar nossos sistemas. Vamos trazer genéticas superiores, com precocidade, trazer água, reter água no solo. Então, eu sou muito otimista no futuro. E o negócio é fazer o agora, né? O básico bem feito que eu falei. Ainda temos muita coisa para evoluir. Temos exemplos de bons agricultores para fazer isso. As empresas muito preocupadas hoje de proximidade com o agricultor, escutando eles, né? Adaptando tecnologias para cada situação, critérios para a utilização de produtos. A gente está muito preocupado. Eu sou de uma geração que, há 15 anos atrás, eu estava dizendo assim, vocês devem aplicar uma vez glifosato na pós-emergência. Os caras disseram, o cara é vendedor da empresa, está falando, em vez de aplicar duas, aplicar uma. Como é que tu faz isso, Tomás? Tu não está preocupado em perder emprego? Não. Eu estou preocupado em ter um emprego por mais tempo vendendo Roundup, porque senão nós vamos acabar com esse produto. Esse é um produto de 100 anos, ele recém fez agora esse ano 50 anos. Então a gente não tem muitas coisas novas tão boas. E eu falo isso, a agricultura nossa é muito recente no Brasil. Tem uma oportunidade de alimentar o mundo. Por outro lado, nós temos que ficar mais atentos e mais capazes profissionais. Aí, Thiago, a agricultura digital, a gente saiu do convencional, a revolução para o plantio direto, a biotecnologia, e agora vem a digital. E o digital é para trazer o agricultor jovem e ele, junto com a experiência do pai, medir. E aí o digital é a grande capacidade de medir cada manejo diferenciado que tu fizer. As informações, elas existem. Nós temos que ter a oportunidade de escolher as pessoas, aí a agronomia,
os colegas meus, os assessores, os distribuidores, os multiplicadores ali juntos com eles, próximos, para dar a melhor orientação possível e desafiá-los a usar a agricultura digital e medir isso aí tudo, né? E aí eu acho que imbatível o Brasil, o clima que tem, para as oportunidades de crescimento de área e de produtividade, ele vai ser o grande produtor de alimentos e as oportunidades para quem trabalha na agricultura como um todo. Muito bem, eu agradeço a presença, Carlos Dalmaso, informações muito valiosas, e nós vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Prosa de Lavoura.